Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo eu vou fazer um bate-papo com vocês falando sobre pombagira, dentro de um aspecto geral. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu noto que as pessoas têm uma visão um pouco deturpada a respeito de pombagira. E também por ensinamentos errados, por muitas coisas na internet equivocadas a respeito delas. Porque no ponto de vista da maioria das pessoas, pombagira serve apenas para trazer macho. E essa não é mesmo a função dela. E por que as pessoas têm essa visão? Porque tá cheio de vídeos na internet explicando sobre isso. Aí o que acontece? Quando você ensina uma coisa errada, é porque você também aprendeu uma coisa errada. Ou às vezes não, também. Às vezes você até sabe que é errado, mas você fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E aí coloca-se isso na internet e acaba se tornando uma coisa que vai, né, como uma corrente que vai crescendo e as pessoas vão aprendendo sempre de uma forma errada. E quando você vê, tem bilhares de vídeos por aí colocando a pombagira apenas nesse aspecto. Ela serve para trazer macho. É por isso que ninguém tá sozinho, né? É por isso que todo mundo tá feliz e por isso que todas as pessoas que querem trazer os seus alecrins dourados estão com eles, né? Então acho que por aí já dá para ver que essa não é a função dela. Ela pode ajudar? Pode ajudar. Mas eu já fiz vídeos vários falando sobre magias para terceiros, que não funciona igual para todos. Que aí eu vou replicar a mesma frase que eu falei agora. Se funcionasse para todos, não tinha ninguém sozinho, né? Então, não funciona para todos. Mas uma das coisas muito importantes que as pessoas precisam saber a respeito de pombagira e uma importância também da conexão que nós mulheres deveríamos todas ter com elas é porque elas têm um grande aprendizado para nos ensinar no sentido do sagrado feminino, no sentido de nós como mulheres, de nós como pessoas, de mulheres que já tiveram aqui nesse planeta, que já viveram todas as frustrações que a gente viveu e acho que de uma forma até mais dolorida do que a gente vive, porque a época em que elas estiveram vivas aqui no nosso planeta era uma época em que as coisas eram muito mais difíceis para as mulheres, porque hoje em dia as mulheres até alcançaram patamares muito mais altos em relação à sociedade machista que a gente vive, e a mulher consegue até, de uma certa forma, se igualar em termos de emprego, em termos de crescimento, em termos de promoções, em termos de faculdade, de cursos, de coisas que antes eram rotuladas e permitidas somente para homens. E na época que as pombagiras viveram aqui na Terra, a maioria era considerada como bruxa, foram queimadas, foram rejeitadas, e assim, rejeitadas como pessoas, como mulheres, e passaram por todo esse processo de evolução, né? Se desencarnaram, evoluíram espiritualmente dentro de todo um conhecimento que a gente não tem, porque o nosso conhecimento aqui na Terra é bem limitado. E a finalidade delas é nos ajudar muito como mulher, como pessoa, em gerar autoestima, em muitas vezes falar não pra gente, que são coisas que não são pontuadas, que são coisas que não são ditas. E aí, quando a gente fala de autoestima, não é só a questão estética, porque a questão estética você nem precisa de pombagira, né? Você procura um esteticista, procura um cirurgião plástico, procura qualquer coisa relacionada a isso e você se trata e a sua autoestima fica lá em cima, mas isso dentro de um processo físico,
dentro de um processo visual. Não necessariamente que você está conectada com uma pombagira, que você tem a percepção que ela tem, que você tem o entendimento que ela tem, que você tem a inteligência que ela tem. Então, essa autoestima é uma coisa que vem muito mais de dentro do que de fora. E a importância dessa conexão com a pombagira é justamente para as pessoas não fazer muitas vezes as burradas que elas fazem, sabe? De ficar se humilhando para homem, sabe? Porque querendo ou não, tudo bem, eu sei que hoje em dia o fato das pessoas fazerem magia muito mais do que antigamente é por culpa dos homens mesmo. A maioria são disfuncionais, então, né, se a mulher não consegue, dentro dos padrões normais, conquistar uma pessoa para que, dentro da finalidade dela, ela tenha um relacionamento sólido, um relacionamento duradouro, ela vai fazer magia. Mas a grande questão não é só isso. Muitas vezes, e isso é uma coisa que eu aprendi com as pombagiras e aprendi assim a trancos e barrancos, porque eu não sou diferente de vocês. Eu também tenho meu ego, eu também tenho minhas vontades, eu também não gosto de ouvir não, eu também queria que as coisas fossem do meu jeito. E isso eu acho que é uma coisa natural do ser humano. Mas a grande questão é que muitas vezes, quando a gente está apaixonada por alguém, a gente enxerga aquela pessoa não necessariamente como ela é. Muitas vezes a nossa paixão está muito relacionada à projeção, muito relacionada a você enxergar na pessoa o que você gostaria que ela fosse e não necessariamente o que ela é. E a pombagira, muitas vezes, ela nos ajuda nessa percepção. E como eu gosto muito de falar coisas baseadas em exemplos, e aí eu vou até dizer um exemplo meu, que é muito mais fácil eu falar uma coisa da minha experiência do que citar clientes. Embora que se eu fosse citar clientes também eu teria muitos exemplos, mas enfim. Alguns anos atrás, eu me interessei por uma pessoa, e aqui não é aquele caso que eu falei, que eu fiquei 2 anos fazendo magia, não, é uma outra pessoa. E eu particularmente, eu conheço homens através de sites de relacionamento. Por quê? Porque eu não gosto de sair. E o fato de eu não gostar de sair não é porque eu viva dentro de um ostracismo. É porque a educação que eu tive e as formas com que eu tinha de me divertir na época que eu era adolescente são muito diferentes de hoje. Então, eu não consigo me imaginar numa balada. Eu não consigo me imaginar dos barzinhos de hoje. Porque na época, eu sou uma pessoa dos anos 80. Na época em que eu saía, os bailes, que não eram esses bailes de funk, esses bailes cheios de nada a ver pro meu tipo de gosto, eram bailes que tinha música lenta, que eu acho que é uma coisa assim que eu sinto muita saudade e que fazia com que tantos casais se conhecessem, porque a música lenta era aquelas músicas bonitas, românticas dos anos 80 e que uma pessoa que não te conhecia te chamava para dançar e automaticamente, porque essa dança era uma dança que você dançava ali coladinho, abraçado com a pessoa e com um fundo musical, né? Porque as músicas de antigamente eram músicas muito mais com conteúdo do que hoje, acabava gerando um clima. Então, muitas vezes você conhecia pessoas dessa forma. E hoje em dia não existe mais isso. Existem alguns locais hoje que fazem bailes dos anos 80 para pessoas dessa geração, mas que também são totalmente diferentes do que era antes. É uma projeção, mas não é como era antes.
Portanto, baile para mim é uma coisa que não dá. Barzinhos, na época que eu ia em barzinhos, era para ouvir música de qualidade, geralmente músicas de MPB, em que você cantava junto com os cantores, em que você fazia amizades, e essas amizades eram amizades genuínas, eram coisas desprovidas de coisas sexuais, sabe? Não era uma coisa que o cara hoje em dia olha pra você e já fica pensando em você na cintura pra baixo, ou já imaginando o que você vai fazer na cama com ele. Eram pessoas sadias, eram pessoas que você fazia amizade e aquela amizade poderia se transformar num namoro, num relacionamento. Então, eu sou dessa geração. E aí, o mundo mudou e hoje em dia, como que inicia os relacionamentos? Com sexo. Que pra mim é uma coisa assim que até hoje eu não me adaptei 100% a isso. Por quê? Porque na minha época, sexo era quando você já estava perto do casamento, quando você já tinha uma aliança de noivado no dedo e já estava com a data de casamento marcada. Porque os homens dos anos 80, eles não faziam sexo com as namoradas. Isso era uma coisa assim, mais de exceção do que regra. Tanto que eu, quando eu lembro dos meus namorados antigos, era só beijo. E não tinha nem passada de mão, sabe? Era o cara te respeitar como a namorada dele, e na época antes existia muitas casas de prostituição. Porque para esses tipos de necessidades, eles iam atrás de prostitutas. No sentido de que a minha namorada não. A minha namorada é a pessoa com quem eu estou conhecendo ela para ver se ela é de uma boa família, para ver se ela é de uma boa índole, para ver se ela está dentro das características para ser a mãe dos meus filhos. E aí, eu vindo de uma geração dessa, com esse tipo de educação e conhecendo hoje em dia caras através de sites de relacionamento, que a conversa inicia: oi, vamos para um motel? Que muitas vezes o cara não pergunta nem o seu nome, sabe? Oi, vamos para um motel. Então, nossa, esses tipos de conversa, assim, eu coloco o cara assim abaixo de zero, sabe? Eu falo assim: então, gato, se você estivesse conversando com a sua mãe, se você estivesse conversando com a sua irmã, se você estivesse conversando com alguém do qual você gosta e respeita, ou então, quem sabe, a tua filha, você usaria esses argumentos? Geralmente eles nem respondem porque eles já me bloqueiam quando eu falo isso, mas eu falo isso porque eu acho que aquilo que você não deseja para quem você ama é o mesmo respeito que você tem que ter com uma mulher. Então, se o cara entra dentro desse tipo de conversa comigo, eu já vou colocar ele lá abaixo de zero. Eu, Érica. Mas eu, Érica, cheguei a esse nível graças às pombagiras. Porque houve uma Érica no passado, mas num passado mais remoto, onde já os relacionamentos, assim, do século XXI, esses relacionamentos bostas que a gente vê por aí, que eu tinha aquela opção de ou me adequar aos homens do século XXI ou ficar sozinha. E se adequar era ter um envolvimento muito rápido, iniciado com sexo, que pra mim eu acho totalmente que não entra, sabe? Isso pra mim é como se pular etapas. É como se dentro da minha cabeça um relacionamento fosse baseado em degraus. Então, o primeiro degrau é eu conhecer a pessoa. Vamos colocar de uma contagem de 1 até 10, o 10 era onde entrava o sexo. Mas reverteu a escada, né? Começa-se pelo 10 e depois vai entrando dentro de uma contagem regressiva até o ponto de repente, o cara criar um vínculo com você a partir do sexo, para que depois
gere um namoro, ou então fica aquela história de ficantes, até se tornar uma coisa sólida quando se torna. Então, querendo ou não, na força do ódio, vamos dizer assim, dentro de uma analogia, a mulher só se vê dentro de uma opção. Bom, eu vou ter que trazer esse cara pelo tambor. Eu vou ter que trazer esse cara pela macumba, porque o cara foge totalmente dos meus padrões. E isso eu falando como uma pessoa mais velha, mas mesmo eu conversando com mulheres jovens, porque eu converso com mulheres o tempo todo, eu não vejo que elas necessariamente se enquadrem nisso. É uma questão de adaptação. Ou eu me enquadro nisso, ou eu vou ficar sozinha. Isso incluso junto com macumba, né? Mas, enfim. E quando eu tive que entrar dentro desse enquadramento que para mim é totalmente disfuncional, eu comecei a criar um certo escudo e criar um certo aprendizado, até por ficar bastante tempo em site de relacionamento, de que, por exemplo, existem vários tipos de pessoas disfuncionais. Quer dizer, eu diria que os homens são disfuncionais em todas as categorias, mas estou dizendo para quem vai conhecer pessoas assim. Porque aí tem o cara ghosting. O que é o cara ghosting? O cara ghosting é o tipo de cara que ele entra criando todo um cenário daquele homem assim que você pensa, meu Deus, sabe? Eu encontrei a agulha no meio do palheiro, eu encontrei a exceção, eu encontrei o cara funcional, eu encontrei aquele cara que me dá atenção, que conversa, que não foi tóxico, que não foi fútil, que não foi vulgar, que quis me conhecer, sabe? Antes de surgir a palavra sexo, sabe? Que pelo menos, ainda que a intenção dele fosse essa, mas ele deu um tempo. Ele subiu as escadas. Só que o cara ghosting que faz esse tipo de coisa, existem dois tipos. O que vai criar todo um cenário no sentido de você se envolver e aí ele vai sumir, porque tipo assim, pronto, essa aqui já caiu na rede. Esse peixe aqui eu já pesquei. Agora ela vai ficar sofrendo e eu vou aqui inflar meu ego. E tem a segunda característica, que ele não é o cara ghosting. Ele é o cara que também parece que você encontrou uma agulha no palheiro, só que ele conversa muito, sabe? Ele pede o seu WhatsApp, ele pede o seu Instagram, ele começa a colocar você na vida dele, ele é muito comunicativo e a conversa de vocês não entrou no mérito sexo. Ele vai conversar de todos os assuntos com você. 100% que esse cara é casado. E foram coisas que eu fui aprendendo, não só aprendendo pela questão de experiência, mas coisas que a minha conexão com Pombagira começou a me dar uns alertas, sabe? Começou a me moldar, começou a mostrar que, sabe, que não era para eu ser essa pessoa emocionada que fica deslumbrada com meia dúzia de palavras lindas. E aí, por que eu tô dizendo que esse cara é casado? Qual a diferença de um homem casado para um cara solteiro? O homem casado, ele tá de barriga cheia. O homem casado, ele não tá tendo falta de sexo. Ele tá num aplicativo de relacionamento, que ali ele coloca como solteiro, porque ele quer mudar o cardápio. Ai, todo dia transando com a mesma mulher, e homens são imbecis a ponto de pensar nisso. Então, eu só quero comer uma coisinha diferente, um petisco diferente. Porém, eles são pessoas que eles não estão desnutridos sexualmente, porque eles têm esposa. E aí, esses caras, eles vão te dar muita atenção. Porque
ele vai criar o cenário que você quer, com a finalidade do sexo, mas ele vai criar. E para ele é interessante que você se apaixone por ele, porque aí entra aquela coisa de ego, de homem, todos têm. E essas percepções eu fui tendo com experiências, mas eu também fui tendo com a forma com que eu ia me conectando com as pombagiras e deixando com que elas vissem coisas que eu não via. Tivesse percepções que eu não tinha. Porque eu já fui emocionada, como eu atendo tantas clientes, com conversas bonitas, com áudios bonitos, com aquele cara culto, aquele cara que fala sobre todos os assuntos, fala desde uma raça de cachorro, sobre vida política, sobre o que você falar com o cara sabe. Mas esses caras que te dão muita atenção em redes sociais, principalmente aplicativos de relacionamento, são os casados. Os solteiros, eles estão meio que na seca. Mesmo aqueles que são os mais bonitos, são os mais sarados, mas eles não têm mulheres o tempo todo que eles querem. E aí, eles não têm saco, eles não têm paciência de ficar ali 1, 2, 3 meses, sabe? Conversando e moldando, sabe? E colocando você naquela redoma que você vai ficar completamente apaixonada por ele, e o cara já tem uma família feita. Aí você cria toda aquela ilusão de que você conheceu um grande homem, de que sim, existem pessoas legais, de que não, por mais que os homens sejam disfuncionais, mas você procurou tanto que você achou. E achou um cara casado. E aí, nesse contexto, porque dá a impressão que eu não estou falando de pombagira aqui, mas eu estou falando sim, baseado em experiências minhas. Porque antes de eu ter essa percepção, eu era como muitas que eu atendo, que ficava apaixonada, sabe, que não entendia porque que o cara sumia, ou então que chegava a se encontrar com o cara, tipo que aí o cara criou todo aquele cenário, né, mas com a finalidade de sexo, e acabava aceitando até sair com o cara no primeiro encontro por sexo, mas por quê? Porque eu tinha criado todo um vínculo com ele, virtual, de meses de conversa, porque ele não estava com pressa. Ele já tinha ali a mulher, o alimento dele, sabe? Eu era o petisco, mas para entrar, os homens casados, quando eles entram dentro dessa coisa que eu quero um petisco, eles criam todo um cenário, eles têm tempo para isso. E aí as mulheres acham que essa disponibilidade que o cara tem, ele não pode ser casado. Gente, homem quando eles querem trair, homem quando eles querem fazer merda, eles arrumam momentos. Às vezes ele tem uma mulher que trabalha em hospital, que faz plantão, que deixa eles a noite inteira sozinho, sabe? Ou então, ou tem uns que são tão cara de pau que eles esperam a mulher dormir e vai num canto lá da casa e falam com você. Porque às vezes dentro de um casamento, a mulher ela sempre é mais sobrecarregada. Porque ela trabalha fora, hoje em dia são raríssimos os homens que sustentam mulher. Então muitas vezes são as mulheres que carregam o peso da casa e carrega ainda a bosta do homem nas costas. Então a mulher às vezes ela deita na cama e desmaia. Porque ela já trabalhou o dia inteiro, ela acordou de madrugada, ela tá cansada, ela chega em casa, ela tem que fazer janta, ela tem que mexer com roupa, ela tem que cuidar de filho. Então ela tá esgotada, ela vai lá e desmaia. E o cara, às vezes, está num site de relacionamento ali, como o Dom Juan, o Bam Bam Bam, iludindo alguma tonta. E eu já fiz parte dessas tontas. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo.
sabe? E quem me tirou desse lugar, essa zona de conforto, porque parece uma zona de conforto, mas na verdade é um abismo. Quem me tirou desse abismo foram as pombagiras, sabe? No sentido de falar assim, Érica, não acredita em tudo que você ouve. Não se emocione com palavras, sabe? Veja as atitudes da pessoa e não chamadas de vídeo, conversinhas bonitinhas, elogios, porque é o cenário que eles precisam fazer para chegar no objetivo que eles querem. E numa dessas, eu caí assim, há alguns anos atrás, igual um patinho. Porque eu me apaixonei por um cara casado. Fudi com a vida dele? Essa parte vamos pular. Mas eu, mesmo o fato de... Vamos pular, mas eu vou entrar num detalhe aqui. Eu fudi com a vida dele, mas depois eu paguei o preço. Porque quando eu falo que eu não sou diferente de vocês, eu não sou diferente de vocês, sabe? Eu não tenho sangue de barata. E aí quando eu vi que a pessoa estava me enganando, sim, eu fiz magias negativas, óbvio. Mas aquilo que eu faço e eu não desejo para os outros e não ensino para as pessoas. Pelo contrário, eu falo para as pessoas, você vai fazer isso, você vai ter retaliação. Erika, mas eu conheço um monte de gente que faz e não tem retaliação. Bom, existe uma diferença no plano espiritual de a pessoa ignorante e a pessoa que sabe. O que é ignorante? Eu não estou falando no sentido de ofender, eu estou falando a ignorância de falta de sabedoria. Então a gente coloca como uma pessoa ignorante, ela não sabe daquilo. Então eu estou fazendo uma coisa sem eu saber. Então se eu fiz uma coisa sem eu saber, o peso que vai vir sobre mim vai ser menor, porque eu era ignorante a este assunto. Agora, se tratando de mim, que eu tenho abrangência, que eu conheço, que eu tenho um conhecimento maior do assunto, peraí, a Érica sabe, né? Ela sabe que ela vai abrir porta para espíritos obsessores? Beleza, vamos lá conversar com ela. E aí, a minha espiritualidade não vai me proteger, não. É a lei da causa e efeito. Funciona para todo mundo. E não adianta a gente querer mudar a natureza, porque as pessoas elas acham que pode. Não, mas comigo vai ser diferente. Não, mas eu também entrei dentro dessa característica de que comigo vai ser diferente. Foi diferente sim, eu levei umas rasteiras bem legal. Cara também levou? Levou. Mas, sabe? E aí sabe o que acontece? Depois, tudo bem, eu levei uma rasteira? Levei. Veio retaliações para mim? Veio. Eu era uma pessoa ignorante no assunto? Não. Mas agir como uma pessoa humana, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente age como uma pessoa humana, porque, né? E nesse sentido, a conexão com a pombagira, ela não faz você chegar, ela não permite, ela vai te dando sinais de alerta para que você não chegue a esse ponto, para que você acorde antes de chegar nessa situação, para que você identifique que você está sendo enganada antes de você se apaixonar. Então, a pombagira ela tem uma função muito importante na nossa vida como mulher, do qual ela é muitas vezes denegrida, porque a pessoa só consegue enxergar ela no sentido de que ela vai trazer o cara se arrastando para mim. Ela vai fazer ele ficar debaixo dos meus pés. Sabe? Então parece que as pombagiras são umas prostitutas que estão aqui como empregada nossa, sabe? Pela forma errada como a gente enxerga a vida e do qual a gente acha que elas são obrigadas a se adaptar. Não, pelo contrário, elas vão, conforme você vai criando vínculos com ela,
a fazer com que você se adapte a elas, saindo do seu lado disfuncional, saindo do seu lado humano. Porque a gente, quando a gente está totalmente no lado humano, é quando a gente vai fazer as merdas da vida. E aí, particularmente nesse caso que eu estava te contando para vocês de mim, que eu fui a humana, emocionada, e ainda fiquei pé da vida, porque eu acreditei no cenário que me foi passado de um cara casado. Me desculpe pelo fumar, mas quem me conhece sabe que eu faço isso nos meus vídeos. Aí, tá, fiz trabalhos errados? Fiz. Entrou espíritos obsessores na minha vida? Óbvio. Meus guias me protegeram deles? Não. Por quê? Porque eu sabia. Então, beleza, Érica. Plantou, receba a colheita. E tudo bem. Mas aí, chega aquele momento que, independente do que aconteceu, eu ainda continuava tendo conexão com as pombagiras. Tudo bem que aí de uma forma mais assim, ai, eu fiz merda, me ajuda, não sei o quê, nananã. Que gente, eu sou igualzinha a vocês. Eu sou igualzinha a vocês. Tudo bem que no sentido de que muitas pessoas que me procuram não têm o conhecimento que eu tenho e às vezes fazem as coisas no ímpeto da emoção, mas eu sou humana. E a pombagira começou a trabalhar em fazer com que eu visse coisas que eu não via antes. Me tirar daquele estado emocionado, me tirar daquelas paixonites que faz você fazer merda. E aí sabe o que acontece quando você chega nesse nível? Você... É aquela história, né? Daquela frase, o amor é cego. Pois é, cego, surdo, mudo, burro, estúpido, ignorante. E aí, a minha pombagira, tipo, ela fez eu despertar. Sair daquele modo emocionado. Nossa, tudo bem que eu joguei água dentro do meu olho. E aí, quando você sai do modo apaixonado, aí você olha pra pessoa e fala assim, mano, esse cara de príncipe não tinha nada, nem sapo ele era, ele estava abaixo de um girino e eu criei todo esse retardalhaço, eu fiz um monte de merda e ainda fui fazer magias negativas por um bosta. Só que você só enxerga isso depois que essa sua fase emocionada de paixonite e de ouvir mentiras passou. Só que aí é aquela história. Eu não fui lá e plantei um monte de porcaria? Eu colhi os frutos. Foram bons? Claro que não. E é nesse aspecto que é muito importante você ter uma conexão com o pombagira. Porque ela te ajuda a você não chegar a esse ponto. Ah, Érica, mas se ela ajuda você não chegar a esse ponto, como que você, trabalhando com a espiritualidade, você chegou a esse ponto? Mas quem falou que eu estava pedindo ajuda para elas? Eu estava pedindo ajuda para elas no sentido, eu quero esse macho aqui. Porque esse aqui é o meu grande amor. Que eu estou apaixonada por ele. E elas me falando não. Mas eu ouvi o não? Essa é a questão. Eu ouvi o não? Não. Como a maioria que eu atendo não ouve. Porque a gente não gosta de ouvir não. A gente não gosta de ser contrariada. A gente não gosta de perder batalhas. Que isso não era nem uma batalha, né? Era eu brigando por um monte de merda. Mas acontece que no momento em que você tá no olho do furacão,
você não enxerga assim. Eu estava enxergando um príncipe. E mesmo eu tomando ali uns chicotes pelas burradas que eu fiz, as pombagiras, elas estavam me ajudando, elas estavam me moldando, ao ponto de, você aprendeu a lição? Então vamos tomar um outro rumo para que isso não seja uma coisa recorrente? Vamos tomar uma outra postura para que você não caia de novo nessas pegadinhas? E isso, gente, eu tô falando dentro de... Porque eu sei que meus vídeos são vistos por tudo quanto é lugar, e eu sei também que existem muitas mulheres que, entre as mais jovens ou mais velhas como eu, que procuram pessoas por redes sociais, e querendo ou não, os aplicativos de relacionamento, eles ajudam num sentido geográfico, que às vezes, geográfico que eu falo, não é você ser do Brasil e conhecer uma pessoa do exterior, porque aí eu já acho que você está precisando de pombagira na sua vida. Porque se os homens próximos de nós já são difíceis de conquistar, não vai querer um que está lá na lua. Porque aí a sua chance e probabilidade de você quebrar a cara vai ser maior. Mas, geograficamente, às vezes, porque dentro de um bairro que você mora, às vezes tem um monte de cara legal. Que quando você está dentro de um aplicativo que você coloca uma distância que você quer, e eu geralmente coloco até 5 quilômetros, que eu não quero conhecer pessoa lá na China. Se os próximos já não resolvem, imagina um lá do fim do mundo. E aí, porque às vezes o fato de você não ter o hábito de sair direto, você conhece pessoas que estão até próximas de você, e pessoas até que são legais, que você não conheceria se você fosse pessoalmente, Porque de repente você pode gostar de um barzinho e a pessoa não, você pode gostar de uma balada e a pessoa não, você pode ter um tipo de programa que você gosta de fazer e a pessoa não, mesmo ela morando na mesma rua que você. Então, eu não acho errado sites de relacionamento, mas ele tem muitas pegadinhas, do qual a gente tem que saber, e nesse sentido, porque dá a impressão que eu estou falando só de site de relacionamento. Não, eu estou falando de pombagira. Eu estou falando do sentido de que elas nos ajudam a gente não cair em laços do mal. Laços tóxicos, laços que vai fazer você quebrar a cara, laços que vai fazer você gastar com uma magia com uma pessoa que não tem a mínima probabilidade de ficar com você. E aí, você, mas é porque ele fazia chamada de vídeo e ele me escrevia e ele falava coisas tão lindas pelo WhatsApp. Tá, apaga o WhatsApp. Apaga as conversas, o que sobrou? As chamadas de vídeo, a hora que elas acabam, o que sobrou? Então a pombagira, ela faz isso, acorda. Acorda, porque você só tá tendo coisas platônicas. Você tá só tendo coisas abstratas. E isso é carência. Isso é baixa estima. Isso é picos de solidão e recorrências de relacionamentos que você vai saindo de uma bosta e entrando noutra, que faz com que você fique dentro de uma dependência emocional tão grande que qualquer, oi meu amor, que coisa linda que você é, pronto, você já cai de 4. E é nesse tipo de coisa que a pombagira trabalha. Vamos sair do mundo da ilusão. Sabe, eu posso te ajudar, mas o mesmo, mesmo no sentido dela te ajudar, a gente tem que entender que a gente está vivendo num mundo disfuncional, com homens disfuncionais. Então que elas também não vão fazer milagre. Então elas precisam moldar você para que você saiba e tenha o discernimento de entender quando que você está falando com um príncipe ou com um girino.
E na maioria das vezes você tá falando com girino, porque príncipe hoje em dia tá difícil. Mesmo com macumba. Porque, como eu falei, macumba não transforma sapo em príncipe. Faz um sapo melhorado, um girino menos pior, mas príncipes hoje em dia tá raro. Então, quer seja você conheceu pessoalmente, quer seja você conheceu por rede social, o empoderamento da pombagira é justamente fazer com que você cresça como mulher, que você amadureça. E amadurecer não está relacionado com idade, está relacionado com a mente, com a visão, com a percepção, com o feeling de você perceber se você está sendo enganada, feita de palhaça, de colocar uma certa frieza em você, não frieza num aspecto sexual, num aspecto ou que você tenha que se tornar uma pessoa fria, mas que você não seja emocionada o tempo todo, que você não deixe a sua emoção sempre estar na frente da sua razão. E tudo isso são coisas de pombagira, que eu fui aprendendo com o tempo. Então, gente, essa visão de que pombagira só serve para trazer macho arrastado, porque muitas vezes ela não vai trazer, porque esse macho arrastado, ele já não é um macho, é um lixo. Você acha que um cara que entra numa rede social, casado, para te fazer de palhaça, é um cara legal? É um cara funcional? Ah, mas é porque ele se apaixonou por mim, porque ele não gosta da esposa. Não, ele vai fazer a mesma coisa com você se ele ficar com você. Quem trai uma, trai duas, trai com todas. É do caráter dele ser infiel. Porque se ele não valoriza a mulher que lava as cuecas dele, se ele não valoriza a mulher que cuida dos filhos dele, se ele não valoriza a mulher que chega cansada do serviço, sabe? Vai lá e bota comida na mesa para ele, sabe? E ainda tem que, de noite, ainda estar disponível para ele, morrendo de cansaço, com todo o fardo que mulher carrega. Se ele não valoriza isso, você acha que ele vai valorizar você? Porque essa mulher que muitas vezes as amantes falam, ai, mas é porque a esposa dele, não sei o que, não sei o que, porque ela é velha, porque ela é gorda, porque ela é isso, porque é aquilo, ela já foi linda como você, quando ela namorava com ele. Ela está vivendo agora a fase do casamento, que você gostaria de viver, mas viva com alguém que seja seu. E isso pombagira também ajuda. Ajuda você a arrumar alguém que seja seu. E não alguém que você tenha que dividir com os outros. Ela não ajuda você a receber resto, a receber migalha, a receber esmola. E às vezes a pessoa, ela tá tão ferida no lado emocional, ela tá tão ferida no lado amoroso, que ela não sabe nem o que é amor. Que uma gotinha de esmola que esses lixos oferece, ela já acha que é o oceano inteiro. E não é. E é nesse sentido que a pombagira trabalha aqui, ó. Tipo, mano, acorda, você tá sendo tonta, você tá sendo burra. Essa pessoa não gosta de você. Ela tá te usando. E quando aconteceu comigo, que a minha ficha caiu, nossa, eu me arrependi tanto, porque aí você começa a enxergar que você fez toda uma guerra, toda uma batalha para um monte de lixo. E você só enxerga que esse cara é lixo no momento que você sai do modo emocionada. Porque enquanto você vive no modo emocionada, você vai continuar achando, sabe? Você vai colocar culpas em terceiro, você vai procurar pai de santo picareta que vai dizer que vocês são almas gêmeas, mas que tem obstáculos e mimimi, mimimi, mas tudo isso daí é a voz da carência, é a voz do apego. É a voz de que eu não quero ser rejeitada, eu não quero ouvir não. Eu não quero que a minha vontade não seja prevalecida.
E muitas vezes a pombagira vai falar assim, não, a sua vontade não vai ser prevalecida porque isso é ruim para você. Portanto, gente, procurem se conectar com pombagira, não importa o nome dela, a sua, a minha, de qualquer, todas as que tem. Isso que eu falei serve para todas as pombagiras. Elas trabalham assim. Elas cuidam de nós. Ah, Erika, mas a pombagira não podia trazer um homem legal? Sim, ela poderia trazer um homem legal. Mas a parte de você procurar, ou você quer também que ela abra um aplicativo de um site de relacionamento para você e fique conversando ali? Aí quando ela achar o homem legal, ela te chamou, peraí, ó, esse aqui que eu tô conversando é legal. Ela não vai fazer. A espiritualidade ela faz a parte dela, nossa, é a gente que tem que fazer. Então, o tentar conhecer uma pessoa, entrar no site de relacionamento, conversar, é a nossa parte, mas ela vai dando sinais. A questão é, você ouve os sinais? Ou você está ouvindo o cenário do cara? Você está ouvindo os contos da carochinha do cara? E uma coisa que eu comecei a falar, porque é que eu vou emendando uma coisa no outro, eu comecei a falar uma coisa que houve um período na minha vida, quando eu não tinha essa percepção e esses ensinamentos da pombagira, que eu achava assim, bom, o mundo mudou, o século XXI os caras são disfuncionais, os relacionamentos começam por sexo, e aí eu tinha uma percepção assim, eu vou fazer uma coisa que eu não quero, mas que se eu não fizer, vai ter outras que fazem. Então eu vou, digamos assim, me adaptar. E aí eu tem uma frase que diz assim, que quando você fala não, como que é essa frase? Quando você fala sim para uma coisa que você não quer, mas para fazer a vontade de outra, você está falando não para você mesma. E isso também eu aprendi com Pombagira. Aprenda a falar não para os outros. E deixar de falar sim contra a sua vontade e depois você ficar frustrada com isso. São coisas que eu aprendi com Pombagira. Porque aí o que eu fazia? Eu saía com o cara, fazia fantasias dele contra a minha vontade, porque homens têm umas fantasias muitas vezes nojentas. E aí eu pergunto para você, esses caras, do qual eu me rebaixei, do qual eu me sujeitei, do qual, dentro da minha visão, mas se eu não fizer isso, vai ter outras que fazem. Estão aqui? Estão com você? Você foi a gostosa na cama, você segurou ele casou com você, ele tá com você até hoje? Então, não se sujeite à vontade de homens. O cara que gostar de você, ele tem que gostar de você do jeito que você é. Você não tem que se moldar. Você não tem que se transformar em outra pessoa. Você não tem que criar um personagem. Você não tem que ser hipócrita porque eles são hipócritas. Você não tem que ser um lixo porque eles são um lixo. Mas eu vou meter macumba. Bom, aí é o que eles merecem. Mas também não é todos que merecem com que a gente meta macumba. Porque às vezes você tá metendo macumba num cara que não presta. E aí você precisa saber se você está fazendo macumba para uma pessoa que talvez não deu certo a conexão entre vocês e que você gostaria de ter uma chance com essa pessoa, mas que essa pessoa é uma boa pessoa, ou você está fazendo macumba porque você não gostou de ser rejeitada, ou você está fazendo macumba porque você não gostou de ouvir um não, ou você está fazendo macumba por vingança e não por amor. Não, Eric, eu amo esse cara. Porque eu acho engraçado que às vezes eu atendo umas clientes que elas ficam assim.
Eu amo ele. Ai, meu Deus. Eu tô sofrendo tanto por causa dele, Érica. Aí eu falo assim, olha, mas esse cara, eu vejo que ele tá te traindo. E às vezes elas até sabem, mas aí tipo, como foi as cartas que falou, aí elas falaram assim, realmente ele tá me traindo, não sei o quê. Esse desgraçado! Eu quero ele por bem ou por mal. Isso é amor? Qual? Que tipo? Amor? Não, então você vai lá no Google, escreve primeiro amor, para vir uma IA lá e te explicar definitivamente o que significa, os sinônimos da palavra amor. Depois você escreve lá ego, para você saber o sinônimo da palavra ego. Depois você escreve lá emocionada, para você saber o sinônimo da palavra emocionada. Depois você escreve lá rejeitada, para você saber o sinônimo da palavra rejeitada. E se tudo isso, se todos esses sinônimos se encaixou em você, menos o amor, escreve vingança também. Então você nunca amou. Você é ego. É não querer ser passada para trás. E nisso, Pombagira ajuda também. Porque ela não vai falar para você ir no Google procurar as coisas. Ela vai te mostrar. Mas para isso, você tem que estar conectada com ela. Isso não é uma coisa de você acender uma vela, tomar um banho, é um processo diário. Que sim, ajuda-se com vela, com banho, mas de você conversar com ela. Não, vou procurar aqui a oração Pombagira, trago 7 homens. Não, porque as orações de Pombagira que eu vejo na internet são orações de quiumbas, que não tem nada a ver com Pombagira. É você ter uma conexão com ela genuína, pura, da essência dela, do caráter dela, do empoderamento dela colocar em você uma vibração, uma luz, um discernimento, um raciocínio, que talvez você possa conquistar um homem sem a necessidade de fazer macumba. De tão impregnada que ela está em você, porque nisso elas são especialistas de conquista, mas não o tipo de conquista que as pessoas procuram por aí. Não, eu quero ele mesmo que ele venha amarrado de qualquer jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você não vai ser exatamente a pombagira que vai te ajudar nesse assunto. E como eu falei, se fosse esse o desígnio delas, não tinha ninguém sozinha. Tem milhares e milhares de mulheres fazendo magia de pombagira e quebrando a cara. Por que não estão fazendo para pombagira? Está fazendo para espíritos obsessores. Os espíritos obsessores, eles não se apresentam como espíritos obsessores. Até porque você iria fazer? Se ele se apresentasse para você, eu sou um espírito obsessor. Se você fizer um trabalho comigo, eu vou foder com a tua vida. Você faria? Não. Esses espíritos, eles são igual os alecrins dourados, supostamente os príncipes que não são príncipes que você se apaixona. Eles chegam com uma palavra doce. Eles chegam inflando o seu ego. E eles sabem exatamente o seu ponto fraco. É nisso que eles trabalham. Porque eles podem ser obsessores, mas eles são estrategistas e são inteligentes. É a mesma coisa, não tem bandido? A gente não costuma ver, às vezes, um bandido que, às vezes, quando eles são presos, fala assim, nossa, mas esse cara, ele era um engenheiro, ele assaltou o banco, ele fez um serviço de engenharia no banco. Ele era inteligente, mas uma inteligência voltada pro mal. E espírito obsessor é a mesma coisa, eles são estrategistas. Essa aqui, ela é do tipo emocionada. Ela é do tipo bobinha. Basta falar um eu te amo que pronto, ela já cai de 4. E aí, dentro dessa vibração sua, porque querendo ou não, a pombagira ela muda a nossa vibração também.
Dentro desse seu ponto fraco, essas energias, elas fazem com que você atraia os pais de santo picareta. Aqueles que vão falar tudo ali para inflar o seu ego. Não. Imagina você e esse homem, que química. Ai, é mesmo, antes ele falava comigo, ele sumiu. Não, ele sumiu. Porque eu vejo aqui obstáculos, eu vejo aqui magias negras, eu vejo aqui que o nome dele foi enterrado no cemitério e você está no modo cego, você está no modo emocionada, você está no modo... você não está no modo racional. A pombagira, ela está quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros distante de você. Aí você vai lá... Não, eu vou fazer uma amarração, eu quero esse homem arrastado. Você vai trazer esse homem arrastado pra mim? Não, eu quero ele arrastado. De outro, ele me fez sofrer. Ele passou com aquela vagabunda na minha cara. Que aí já tá saindo do amor. Isso daí é o teu ego ferido. Isso aí é porque você foi passada pra trás por outra. Gente, quando a gente ama, por pior que seja a pessoa, porque a gente pode gostar de bosta, a gente não deseja o mal. Ah, Erika, mas você falou que o cara não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Sim. E o que eu falei? Que eu agi como uma humana. E tomei no... Porque fui lá, fiz um monte de magia e quebrei a cara. Então, eu também tenho meu lado humano. Mas isso eu falei também que aconteceu há anos atrás. Eu não estou me permitindo, eu não estou dando brecha para que essas coisas continuem acontecendo na minha vida. Mas para isso, eu precisei me conectar muito com as pombagiras. Não para elas trazerem caras acorrentados aos meus pés, para ela me dar amor próprio. Para elas me tirarem do modo emocionada, para elas me tirarem do modo emburrecida, para elas tirarem de mim sentimentos de ego, de não querer ser passada para trás, de não poder ouvir um não. Então é uma transformação de dentro para fora. Isso é se conectar com pombagira. Esses são os benefícios que ela faz. E aí sim, ela vai te ajudar no sentido amoroso, mas não da forma como você quer. Não da forma como você aprendeu, porque você aprendeu da forma errada. E a maior prova disso é que muitas coisas que você fez deu errado. Porque não dá para você pegar uma receita de bolo que está dizendo, olha, a receita tem que ser feita à risca, dessa forma, e você fazer do seu jeito, que esse bolo vai dar errado. Ele não vai crescer, ele vai ficar encruado, porque você não fez a receita certa. Você não seguiu o padrão certo. Você não seguiu o ensinamento certo. Você seguiu o teu ego. E tá cheio de espíritos que trabalham com o ego das pessoas. E eles sabem exatamente onde é o teu ponto fraco. E é ali que eles vão trabalhar. E aí, o resultado disso é eu escutar pessoas. Ai, Érica, faz anos que eu tô sozinha. Eu não consigo ficar com ninguém. A minha vida é uma bosta. Eu não arrumo homem nenhum. E são mulheres lindas. Aí você abre o baralho e vai lá. 50 amarração, 500 trabalho de magias negativas. O que você plantou? E eu tenho usado essa frase muito em leituras de carta que eu faço. Se você quer colher um jardim, plante flores. Porque se você plantar merda, você vai ter uma fossa. E nós não mudamos a natureza. Aquilo que a gente planta, a gente colhe.
E não vai ser eu, nem você, nem ninguém, nem os pais picareta que explicam coisas erradas por aí, que vai mudar a lei da natureza. A lei da natureza não é feita por nós, não é feita por homens. O que você planta, você colhe. Você quer um jardim? Plante flores. Só que antes de você plantar a flor, identifique que a semente é de flor. Porque a semente é essa pessoa que você ama. Que pode ser homem, mulher, eu não sei quem está vendo aqui. Mas, se você for pedir ajuda para a pombagira, ela não vai identificar o seu sentimento. Ela vai dizer sim ou não. E se ela disser não, e aí você partir para o plano B, é a sua semente de bosta. E aí quando você estiver na fossa, você não fica dando uma de Sonciane. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu tô na fossa? O que você plantou? Merda. Então, é isso. Pombagira tá dentro de todo esse contexto que eu expliquei para vocês. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Quer uma consulta comigo? Meu telefone de contato é 0 operadora 11 98548 4549 em horário comercial. Dei uma lição de pombagira para vocês, talvez não era o que vocês gostariam de ouvir, mas eu também não gostava de ouvir. Às vezes a gente tem que aprender na porrada. Eu estou ensinando aqui para que vocês não sigam um caminho mais difícil, não sigam um caminho do espinho. Eu estou te ensinando um caminho que pode ajudar a tua vida de uma forma saudável. Tá bom? Quer saber outras receitas? Tem várias aqui no canal. Tem algumas receitas negativas no meu canal que eu fiz meio dos meus guias me dando meio uns cutucão? Tem. Mas mesmo em receitas negativas que eu coloquei aqui, eu falo, você vai fazer e vai ter retaliação. Então, vocês podem ver que eu não tô pondo mais. Porque eu, sabe, eu já fui ameaçada por meus guias de sair fora. Tipo, ó, você quer seguir por esse caminho, você segue. Então, eu não quero ficar também plantando merda. Mas tem momentos que eu sou humana. Mas eu tô aprendendo muito com as pombagiras. Não a deixar de ser humana, a deixar de ser emocionada. Porque é as emoções que faz a gente tomar caminhos errados. Então eu procuro ser mais racional e ter mais sabedoria. E isso só vem delas, gente. Então a minha conexão com elas, eu tô repassando para vocês. E não é exclusiva. Ela pode dar para todos vocês. Para quem quiser. Para quem não quiser, eu também falei aqui o resultado de quando você planta sementes erradas. Então é isso. Se inscreva no meu canal, tem bastante coisas que eu ensino. Eu vou ensinar depois no próximo vídeo um banho de uma erva muito poderosa de pombagira, mas não para trazer seu macho arrastado, porque eu acho que esse vídeo já explicou muito sobre esse assunto. Para ajudar você a ter uma conexão com a pombagira de uma forma saudável, de uma forma verdadeira, de uma forma que vai te ajudar. Mas isso fica para o próximo vídeo. É isso, gente. Um grande abraço. Ative o sininho para vocês serem notificados sempre que tiver um vídeo novo. Muito axé, muita luz e que toda essa força, todo esse empoderamento, toda essa inteligência, toda essa sabedoria de pombagiras alcance todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Axé, fiquem com Deus.